Fala, GV! Cheguei, tudo bem? Achando que ia dar bug aqui no Insta, hein? Tantas lives, né? Nesse momento que a gente tá vivendo. Mas entrou aí. Quem for entrando, dá um oi. Quem for entrando, fala de que embaixada fala de onde você é. Compartilha, porque hoje a gente tem uma convidada demais, né, gente? Com toda essa generosidade, vai disponibilizar no tempo dela para trazer, agregar, trazer conteúdo. Olha o Jonathan aí. Oi, Jonathan, Ângelo. Ângelo falou suporte online. É isso aí, Ângelo, suporte online. Qualquer coisa eu grito aqui e você vai lá. O nosso líder do comitê de marketing aí, maravilhoso. Proatividade, isso aí, gente. Embaixada Curitiba, WhatsApp Batel, muito bom. A Suelen, nossa coordenadora, Ed Alberti, Lucas, Caio, Eliane, Sandra, sejam todos muito bem-vindos, GVs. Compartilha a live, já compartilhou? Compartilha aí no direct. Esperar aí umas pessoas, um monte de gente entrando. Isso aí, gente. Compartilha no direct, manda, aproveita agora. Tem um aviãozinho aqui embaixo. Manda lá pro pessoal, porque essa live é imperdível com a nossa convidada CEO da Wiser Educação, Elisa Simões. Ela já tá aqui. Vou chamar ela já pra a gente começar essa live incrível. Vamos lá? Elisa, pode chamar aí para participar, que eu te aceito aqui. Aguardando Elisa Simões. Vamos lá. Tcharanã. Aê! Boa noite, Elisa. Boa noite, Aline. Boa noite, pessoal das embaixadas líderes, né? Que provavelmente estive com alguns de vocês em janeiro. É um prazer poder estar aqui e conversar um pouquinho com vocês sobre um dos temas que eu mais amo, que é como empreender na família. É isso aí, Elisa. Antes de tudo, eu queria te agradecer muito pela sua disponibilidade, sua generosidade de ter aceito o nosso convite, de estar aqui, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? É tão importante a gente ter uma pessoa como você, que é nossa conselheira do movimento, que aí é uma mulher CEO, né, da Wiser. Então, gratidão. E também me mandaram te dar um recado. O Ângelo, que é o nosso líder do comitê de marketing, e a irmã dele, a Angélica, falaram que te adoram, te amam. Manda um beijo aí pra eles. Brasília, né? Pessoal de Brasília. Eles são os queridos. Obrigada pelo carinho de sempre, Angélica, Ângelo. Eles sempre são muito carinhosos comigo quando a gente se encontra. Então, ó, um beijo aí para você e todo o pessoal das embaixadas de Brasília. Maravilha, gente. Caraca, ó, 46 pessoas, só subindo. O Charles também, ó, ele falou, eu também, o Charles. Elisa, acho que ele ficou com ciúmes, hein? O Charles Fox. É. Diz pra ele que eu vou dar um grande beijo, porque eu soube que ele vai casar. Olha, Charles! Um beijão. Então, Maravilha. Novas famílias, né? O Brasil e o mundo precisa de famílias fortes, né? E pessoas corajosas que decidam empreender na família. Não é que... Vamos conversar muito sobre isso hoje, Elisa. Vamos começar o nosso bate-papo aqui. Eu queria começar te perguntando, que quando eu te convidei, eu falei assim, Elisa, tem algum tema que você gostaria de conversar comigo e tal? E você falou exatamente esse, empreender na família. E eu queria saber, Elisa, por que esse tema? É um tema que desde que eu era bem jovem, né? Família sempre foi um tema muito importante para mim, porque eu venho de uma família não consolidada, né? Meus pais se divorciaram, eu era muito pequena, eu tinha 9 anos, e sempre ficam dores, traumas, sequelas. E quando eu cresci, meu maior sonho era ter uma família. E não, quando eu comecei a minha própria família, não foi tão fácil assim, né? Eu também enfrentei várias dificuldades. E eu pude perceber que ter uma família ou ter a família dos sonhos que a gente pensa não é algo orgânico, não é algo que acontece. A gente
que é menina, né, geralmente vê os filmes com os príncipes encantados e fica imaginando aquele final feliz para a nossa vida. E eu descobri que o final feliz não é tão simples de conseguir, tem que ter trabalho. E aí eu pude, com essa minha experiência e também com muitos casais que eu já aconselhei, eu pude entender que ter uma família é empreender, é construir, é trabalhar, não é algo que acontece. E eu tive a oportunidade, junto com o Flávio, trabalhando bastante aí com o GV, dele me dar essa oportunidade também de escrever no blog, né, Geração de Valor. E ele também fez essa pergunta para mim: sobre o que você quer falar? Eu falei: olha, eu quero falar sobre empreender na família, para que eu seja uma voz, animando as pessoas a construir as suas próprias famílias, dizendo a elas que dá um trabalho do caramba todo dia você se relacionar dentro de casa, seja com seus pais, seja com o seu marido, né, sua esposa, seu cônjuge. É super difícil, mas que vale muito a pena. Então, para mim, empreender na família é isso. É a gente tomar para a gente a responsabilidade de construir esse empreendimento junto com quem a gente ama. Isso aí. E olha, Lisa, tem muita gente escrevendo assim, eu também, porque as pessoas estão se identificando com tudo isso que você fala, né? Porque é a real mesmo, né? E estão falando, deixa a live gravada, gente, calma, que eu vou avisar. Vai, calma, respira, gente. Vai ficar gravada e vai pro nosso canal do YouTube também, oficial das Embaixadas. Então fiquem tranquilos, vamos poder ver, rever, mandar para todos os seus amigos, né, Elisa? Que bacana. É isso aí. E me conta, Elisa, você como mulher, né, hoje tá onde você tá, galgar todo esse caminho. Você teve apoio da sua família? E quando eu falo família, assim, apoio dos seus pais, né, e depois apoio do seu marido, filhos. Uhum. Eu acho que na minha história com os meus pais, né, como eu tinha 9 anos quando os meus pais se separaram, eu sempre fui muito autônoma, eu sempre tive muita autonomia, né, de escolher o que eu queria para minha vida. E os meus pais sempre funcionaram muito mais como meus fãs, né, torcedor, vou torcer para dar certo. Mas eu que escolhi os meus caminhos. Então eu sempre tive dos meus pais esse senso de que a Elisa sabe o que está fazendo desde muito nova. Então, eles sempre acreditaram em mim. Eu sempre tive deles esse apoio de que, não, eles acreditam que eu vou chegar aonde eu quiser chegar. Mesmo que naquela idade, com novinha, 18, 19 anos, quando eu comecei a trabalhar, eu não sabia muito bem aonde eu queria chegar, né? Mas eu tinha a minha mãe um pouco mais distante, porque quando eles se separaram, eu fiquei com meu pai. Mas eu tinha certeza que eles torciam por mim. E quando eu comecei a namorar o Edio, que eu tinha 21 anos, 20 anos, eu tinha 20 anos, foi muito assim, foi um relacionamento muito arrebatador, porque eu trabalhava em Furnas, né, uma estatal, e ele vinha já dessa visão do empreendedorismo, né? Ele era vendedor e não tinha salário fixo, não tinha sábado, não tinha domingo. E aí, de repente, falei, nossa, isso existe? Que homem é esse, né? E ainda era lindo. E aí eu acho que ele me conquistou de uma maneira, não só me conquistou na parte do amor, mas na mentalidade. Ele me trouxe para essa mentalidade. E é engraçado que assim, ele fala isso, que ele me trouxe porque ele sabia que se eu não viesse, provavelmente a gente não conseguiria estar junto, não conseguiria casar. A gente tinha que estar junto na mentalidade. Então, o Edio sempre foi o meu maior apoiador. Ele sempre acreditou que eu era capaz, sempre achou que eu podia ir além. E nunca, assim, não me lembro, a gente vai fazer 24 anos de casado, de momentos. Um momento eu me lembro, assim, quando os meninos eram menores, dele não querer que eu trabalhasse, mas em outro momento ele sempre me apoiou a trabalhar, sempre achou que eu era, né, produtiva e que valia a pena. Mas não foi fácil. Ai, não é. E me conta uma coisa, vocês já chegaram a trabalhar assim, juntos, né? E assim, porque eu pergunto, segunda-feira agora eu vou fazer 7 anos de casada. E eu trabalhei por 2 anos com meu marido. Assim, teve um escritório junto e tal. E só que assim, a gente tá há 13 anos junto, desde os meus 18 anos, né? Super novinha, casei com 23.
Então, assim, nessa época que a gente trabalhou junto, a gente trazia algumas coisas para casa do trabalho. E aí, nessa, sabe, né? Aí acabava, às vezes, né, debatendo um com o outro e tal. A gente nunca foi de discutir, de brigar nem nada, mas trazia divergência para casa. E às vezes isso não torna um ambiente, o lar, muito legal. Isso chegou a acontecer com você também? Vocês chegavam a levar? Como que você pode dar alguma dica para GVs aqui que trabalham com marido, com esposa, pai, mãe? É, eu acho que assim, eu não acredito que existe uma divisão de vida pessoal e profissional. Eu acho que nós somos um só. E quando a gente usa esse termo, né, traz problema do trabalho para casa, eu acho que, na verdade, a gente está cego, a gente não está enxergando o que está por trás. Cara, se seu marido chega em casa e ele quer falar de um problema que ele está atravessando, é porque ele quer te ouvir, ou ele precisa de um ombro para desabafar. Você pode até não entender da área dele, às vezes ele é engenheiro, arquiteto, economista, você não sabe, mas talvez ele queira desabafar. Não entenda, é como eu penso, né? Não entenda simplesmente que ele está trazendo trabalho para casa, mas ele está vivendo um conflito e que muitas vezes ele não sabe como resolver. Então, é muito mais o meu parceiro de vida está tendo uma dificuldade numa das áreas que ele atua, que é o trabalho, e será que eu não posso ajudar? Será que eu não posso encontrar um caminho com ele? Eu acho que muitas pessoas brigam por não alcançar o que está por trás de trazer trabalho para casa. Mas é claro que trabalhar com o marido não é fácil. A gente sempre brinca, né, que só deu certo eu trabalhar na empresa junto com ele, porque eu não era chefe dele e ele não era meu chefe. Porque se fosse, eu acho que não daria certo. Mas a gente sempre, na verdade, assim, a gente tem que entender os nossos papéis e a gente teve um bom professor. Quando eu vim trabalhar na empresa, eu já era noiva dele. E o Flávio já tinha a Luciana ao lado dele. A mãe do Flávio era secretária dele, era administrativo da escola no início. Então, o Flávio já lidava muito bem com essa questão de papéis e a gente teve essa bênção de começar a nossa vida de casado sendo ensinado a separar os papéis. Então, eu não tratava com a intimidade no trabalho, né, que eu trataria ele em casa e vice-versa. A gente tinha o papel que a gente exercia e em casa a mesma coisa, né? Não tratava com normalidade. Isso funcionou sempre? Óbvio que não. A gente teve várias brigas, né? Eu me lembro, ele sempre foi líder, sempre teve equipe e aquela paciência, né? Time de vendas, né? Fala sábado, domingo, de noite, madrugada, uma paciência. E eu me lembro, assim, de eu novinha falando, eu queria que você me tratasse como você trata um dos seus vendedores. Você tem mais paciência com eles que eu. E assim, uma constante, né? Depois a gente foi crescendo, ele gerente, eu gerente, a gente às vezes trabalhava, não são áreas diferentes da empresa, ele é de vendas, eu sou gestão, mas muitas vezes o mesmo tema estava ali no mesmo comitê para decisão, para opinião. Então, assim, é muito difícil, mas ao mesmo tempo pode ser muito recompensador trabalhar junto e entender o que está por trás das reações do marido, o que está por trás, porque você está vendo o que ele está passando, né? Então, eu acho que você pode unir forças ao trabalhar juntos e ter um resultado multiplicado ou dividir e aí enfraquecer o casamento. Caraca. Teve alguma vez assim que o Flávio ele falou algo para vocês dois que claro, tudo que ele falou com certeza tudo fez sentido, mas algo que você queira compartilhar com a gente, assim, tipo uma frase, um pensamento? Poxa, são tantos, né? Eu costumo dizer que nós somos o resultado da mentalidade GV. Antes do Flávio ser o GV que vocês conhecem, né? A gente pôde receber na fonte aquilo que ele pensava, como ele conduzia, né? E ele nos ensinou. Mas acho que assim, uma coisa que eu aprendi muito, e isso eu tenho até para hoje, é respeitar a confidencialidade, a privacidade de cada um. Então, mesmo trabalhando juntos na mesma empresa, sendo marido e mulher, tem coisas que o Edson não participa, eu não conto para ele. E vice-versa. Porque eu tenho acesso a informações que, de repente, o chefe do Edio, que é o Flávio, diretor de comercial, de vendas, o Edio não pode saber essa informação. Ele vai dizer em outro momento, mas eu já sei.
Então, eu acho que essa privacidade de manter esse sigilo, puxa, eu acho que foi um ponto crucial para a gente chegar onde chegou dentro da empresa, para a empresa confiar na gente, as informações, a gente crescer e se desenvolver, foi aprender a não contar o que não era necessário contar. Caraca. Pessoal, continua compartilhando a live aqui, mandando direct para as pessoas, compartilhando no WhatsApp, porque vocês estão percebendo que essa live vai estar e vai impactar muita gente. Muitas pessoas precisam ouvir sobre empreender na família, né? Aline, afasta seu microfone um pouquinho. Eita, peraí. O Ângelo, o diretor de marketing, é assim, né? Melhorou? Ângelo, dá um ok pra mim, Ângelo. Tudo certo, Ângelo? Meu amor, deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse momento que a gente está vivendo, como que você vê esse momento de quarentena, que o pessoal tá em casa, e aí tá mais ainda, né, com a família ali dentro de casa? Como lidar com essa situação? Assim, precisando empreender, trabalhar home office, né? E muitas vezes eu até falo, até para mães, mas acredito que pais também passem por isso, mas vou falar mais, vou puxar a sardinha um pouco para as mães, porque a minha embaixada é de mulheres, né? E tá muito complicado, as meninas estão falando, ai, porque os filhos pequenos, e aí como que eu faço? Trabalhar home office, me concentrar, ter foco. Tá difícil. O que que você acha que pode ser uma dica legal para elas conseguirem aí? A primeira coisa é muita calma nessa alma. Vai passar. Não se desespere. É claro, a cultura brasileira ainda é de uma sobrecarga grande para a mulher, né? O trabalho da casa geralmente fica a maior parte para a mulher, sim. E muitas mulheres são sozinhas mesmo e criam os filhos e são batalhadoras e dão conta, enfim. Eu acho que num momento como esse é necessário ter rotina. Os filhos tinham uma rotina de ir para a escola, estar na casa, né, passar a tarde na escola, amanhã na escola. Então, eu acho que a primeira coisa é entender que a casa precisa funcionar dentro de uma rotina. Precisa delimitar os horários, horário de comer, horário do soninho, horário de brincar, e também delimitar espaços. Né? Se você precisa, se você é uma empreendedora autônoma, né, que trabalha com vendas e precisa vender online, ou faz um trabalho de marketing, ou está respondendo a um chefe, né? Tem videoconferência respondendo a um chefe, é muito necessário nesse momento ensinar, delimitar o território. Qual é a área que seus filhos podem passar e qual é a área que não, qual é o horário que sim, qual é o horário que não. Inclusive, dependendo da idade, marcar com uma fita mesmo, crepe no chão, sabe? Para sinalizar a eles. Né? É um ótimo momento de ensinar educação também para os filhos, né? Tem criança que fica, mãe, 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 mãe. Ensinar, botar a mão, né? Eu aprendi que quando a criança vem, você ensina ela a botar a mão em você e você põe a mão em cima da mãozinha nela. Ou seja, ela não te atrapalha e você põe a mão fazendo ela entender, ó, eu já sei que você está aqui, assim que eu puder eu vou falar com você. Então, tem várias dicas que você pode tornar a sua vida em home office um pouco menos pesada, mas você tem que se organizar. Tem que organizar primeiro a sua mente para que os seus filhos entendam e criar códigos, né, para que eles entendam que podem ou que não pode determinada situação. O que eu não acho que pode é deixar seu filho te irritar. Sabe quando assim, você vai deixando, você fala uma vez, falei a segunda. Cara, não tem um, dois, três. Obediência tem que ser na primeira vez. Eu costumo dizer que se seu filho te irritou é porque passou da hora de você sentar e corrigir ele, conversar com ele. Então, eu acho que nesse momento vai exigir muito mais das mães e dos pais essa aproximação dos filhos, essa educação de perto, que a gente sempre está correndo, reclamando, às vezes a gente não quer, não vou nem brigar com o meu filho porque já está de noite. Cara, agora você está em casa, agora é a hora de fazer ser positivo esse tempo em casa e dar frutos para o futuro. Eu acho que isso é bem importante. Posso falar uma outra Show. coisa que eu pensei esses dias? Eu estava Claro. preocupada. Muitos de nós, adultos, recebemos uma carga emocional sobre um tema difícil de falar, que é dinheiro. E
a relação adulta que a gente tem com o dinheiro, muitas vezes é o resultado da relação que os nossos pais tiveram com o dinheiro. Então, se a gente cresceu ouvindo, né, ditados, é melhor pingar do que secar. Ah, meu Deus, será que eu ouvi meu pai falando, né? Será que o dinheiro vai dar? Né, vão cortar nossa luz. Quando você demonstra ao seu filho uma relação com o dinheiro com muita dificuldade, é possível que ele cresça e não seja uma pessoa que saiba lidar bem com o dinheiro. Então, acho que o que não deve fazer transmitir para os seus filhos qualquer insegurança sobre o seu futuro financeiro. Super difícil, eu sei. Mas talvez o seu filho não tenha idade para entender o seu medo, né, do desemprego ou de não vender. E toda essa sua ansiedade pode afetar não só o hoje, deixando eles mais ansiosos, com medo, porque eles não entendem crise. Você fala de crise em casa na frente do seu filho, ele não entende, parece um monstro, né? Você não sabe qual é a imagem que ele está construindo desse tema. Vai faltar dinheiro, vai morrer um monte de gente, vou ficar desempregado. Então, não faça isso, né? Você é um adulto, você precisa aprender a administrar suas próprias emoções, seus próprios temores e suas próprias ansiedades, mas não transfira para os seus filhos, porque esse momento que a gente está vivendo, de muita pressão, muita tensão e insegurança, pode ter um resultado não só hoje na ansiedade nele, ele não conseguir dormir direito, mas no adulto que ele vai ser e como ele vai se relacionar com o dinheiro. Caramba, maravilha. A gente traz de família, né? Muitas coisas que a gente faz acaba vindo do tataravó, avó, para nossa mãe, o pai, pra gente, e a gente para os nossos filhos. E acaba vendo um círculo vicioso, né? E só a gente pode acabar com esse ciclo e dar um basta e falar, não, acaba em mim, né? Isso não vai passar pro meu Mas a filho. maioria nem percebe. Eu lembro, eu sempre tive medo do escuro. Eu tenho que confessar, né? Eu, 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 Acho que a eu, maioria. é sério, eu tinha medo do escuro quando eu era criança, que eu dormia com a luz ligada assim, eu tinha muito medo. Eu não ia no banheiro, fiz xixi na cama até grande, até uns 7 anos. Aí eu brinco que até o dia que a minha mãe falou assim: a próxima vez que você fizer xixi na cama, você vai ganhar uma surra. Aí o medo da surra foi maior do que o medo de ir ao banheiro. O medo maior do que. Muito bom. Mas, como eu tinha esse medo, eu lembro de quando eu tive meus filhos, eu pensava assim: eu não posso transferir o medo do escuro para eles. E aí eu deixava eles 100% no escuro. Morria de dor no coração, falei, ai meu Deus. Mas eu falei, mas eu não posso transmitir esse medo para eles. E é engraçado que eles dormem 100% no escuro. Eu, se tiver até hoje no hotel, sozinha, eu deixo uma pequena luzinha acesa Ah, tá bom. para me sentir mais confortável. Uma Mas segurança. Não? mas eu tive essa clareza de não transferir, mas às vezes a gente transfere, né, nossas inseguranças para eles. Caramba, muito bom. E me diz que para mim, nesse momento que a gente está vivendo, é de extrema importância, que é a positividade, né? O emocional, né? O emocional, ele tá ficando abalado. São várias procuras, né? Esses dias eu estava na reunião da embaixada por Zoom, né? Que agora a gente está fazendo por Zoom. E aí, de repente, uma menina no grupo, gente, socorro, tem uma psicóloga aqui, socorro. Eu falei, gente, meu Deus, né? E vamos acudir, e tal. Então, realmente, o emocional tá abalado. E aí eu pergunto para as pessoas, mas o que que você tá assistindo? Quais grupos de WhatsApp você tá frequentando? Qual ambiente você está, né? E a maioria das vezes você percebe, fala assim, olha, será que não seria melhor, às vezes, não ver tanto o jornal o dia inteiro? Às vezes um grupo de WhatsApp que tem muita gente negativa, fala que você vai dar só um tempinho, que você tá focado em outra coisa e tá tudo bem, deixa uma portinha aberta, vai depois da crise entrar de novo. O que que você acha? É por aí, né? Eu acho que você está certíssima. A gente tem o hábito de vez em quando, fazer uma faxina na casa, né? A gente tira o lixo, tira a roupa que não cabe mais, tira a sujeirinha que ficou grudada, mas a gente não tem o hábito de fazer uma faxina na nossa alma, na nossa mente, daqueles pensamentos que vão se acumulando e a gente não percebe que vai roubando a nossa energia. E eu acho fundamental o que você falou. Nós temos que, em primeiro lugar, ser mais atentos a nós mesmos. Opa, eu estou com esse medo.
Por que que eu tô com esse medo? Eu tô roendo mais a unha? Eu tô mais insegura? Da onde vem isso? E não é raro você ver que vem do depósito de outras pessoas sobre a sua vida. Eu fiz o vídeo dessa semana do aplicativo Eu Sou GV, foi exatamente sobre isso. Eu dei 3 dicas para que as pessoas se ordenem, né, um pouco nesse período, né? E a primeira delas foi procura ter um horário para ler o jornal, que seja à noite. Né? O Ed, inclusive, fez um pacto da mentalidade. Ó, gente, vamos ler notícia do coronavírus só 9 da noite, para exatamente não mexer com o teu emocional durante o dia. Você tem tanta coisa para fazer. Se você é mulher, tem o filho para dar conta, tem trabalho para dar, tem venda, tem isso, tem aquilo. Cara, não desvia. Deixa para ver no final da noite as notícias ruins, porque você sabe que vai abalar você. A segunda dica que eu dei foi exatamente essa: se afaste de pessoas pessimistas. Aí você pode ficar com pena, mas poxa, tadinha, tá sozinha, quem que vai ajudar ela? Cara, você só pode ajudar, você só dá o que você tem. Se você não tá nesse momento com o emocional forte, você, sabe aquela coisa de põe a primeira máscara em si? É isso aí, primeiro você põe a máscara em si. Não tenta salvar o outro se você não sabe nadar. Então, se afaste de pessoas negativas. E o terceiro é o que você pode fazer para você seja autorresponsável. Você é responsável pela sua saúde mental. Muita gente sofre de ansiedade, de crise de pânico, porque a coisa passou do ponto. Ela não cuidou antes e aí transborda. Eu mesmo já vivi momentos muito difíceis, que eu achei, inclusive, que estava ficando maluca, porque eu perdi esse timing de cuidar, né, da minha mente, né, e achei que estava enlouquecendo. Foi muito estranho, mas pode acontecer. Então, sua saúde física e sua saúde mental é sua responsabilidade. Então, cuidado com o que você come. Né? A gente não percebe, mas a pergunta eu tenho ensinado, né? E tenho me feito de vez em quando, porque eu não sou o melhor exemplo para falar de alimentação saudável, tá? Deixa eu já fazer minha culpa aqui. Mas eu tenho começado a me alimentar de programas melhores sobre saúde, aprender coisas que eu não sabia. Então, às vezes eu olho para a comida e pergunto: essa comida, ela me nutre ou ela me intoxica? Quantidade de açúcar, gordura, né, trigo, enfim, que mexe, né, com a nossa bioquímica, e daqui a pouco a gente está de mau humor, está cansada, se arrastando no dia. Então, acho que essas 3 dicas valem a pena repetir. Deixa para ver notícias sobre coronavírus, sobre crise à noite, depois que você já rendeu, depois que as crianças foram para a cama, aí você vê a notícia. Né? Se afaste de pessoas pessimistas, negativas, porque só vão aumentar a sua ansiedade. E terceiro, seja autorresponsável. Sua saúde física e mental é sua responsabilidade. Show. Gente, manda pergunta aí, tô vendo muita gente interagindo, mas mandem perguntas também, fiquem à vontade, tá? A Van Casares mandou assim: vejo muitas mães falando que as crianças estão comendo muito. Já pensaram como eles estão estressados também e como tudo é novidade para eles? Como que a gente pode lidar? Eu não sou mãe ainda, não posso opinar sobre o assunto. O que que a gente faz? Eu acho que assim, eu não tenho moral nenhuma para falar de alimentação, que Acho eu que eu não vou me sou um bom abster. exemplo. Mas olha que Muito bom. engraçado. Eu vou fazer aqui a minha culpa, mas foi assim, eu já sabia que eu não tinha uma boa alimentação. Então, Hum. eu reconheci, já com os meus filhos, sei lá, com 10, 12 anos, que eu estraguei eles, né? Tipo, eu não deixava tomar refrigerante durante a semana, era legume, carne, arroz e feijão, mas era uma alimentação que não ensinava eles a saborear, né, a comida, a ter prazer na comida, né? Que a comida não é só para matar a fome, ela tem que te nutrir. Né? E eu, quando me deu esse clique, eu falei, cara, eu tentei começar a mudar, mas já tinha estragado o paladar dos meninos, né? Já estava no açúcar, no refrigerante, já tinha passado. Mas uma coisa que eu reflito muito, e isso é uma coisa que eu me arrependo demais, não ter dado uma alimentação melhor, mas porque eu também não tive para dar, enfim, não tinha aprendido, mas eu me arrependo muito de não ter caprichado, é que os nossos filhos repetem o que a gente faz. Exatamente como você falou. Então, se você está ansioso e come demais, esse é um padrão que ele vai aprender e vai replicar na vida dele. Fora isso, é, eu ouvi uma vez uma amiga reclamando que a filha estava usando umas bermudas muito curtas.
essa menina com tudo de fora, e não sei o que, adolescente, né? E aí a outra amiga virou para ela e falou, mas quem compra as roupas dela? E aí eu falei, então a alimentação é a mesma coisa. Se seu filho está acima do peso, quem compra a alimentação dele? Quem que decide o que vai no prato? Então também é nossa responsabilidade. Como eu falei, eu não tenho moral para falar disso, porque eu errei a mão. Mas eu me arrependo e hoje eu tenho um pouco mais dessa consciência de que a relação com a comida, ela tem muita influência dos pais e a gente precisa cuidar. Os filhos têm que ver o alimento como nutrição e não como acabar com a força, né? Acabar com a ansiedade. Ai, preciso comer chocolate, preciso isso. É muito difícil depois. Eu falo por mim, né? Eu já fui obesa, inclusive, já fiz a cirurgia do estômago. Então, então assim, é bem Choquei. difícil depois. Vou dar uma desmaiada aqui e já Meu volto, gente. passado me Obrigada, de novo. condena. Bastante coisa. Menina, Mas mas que eu não sei o quanto é parece. difícil. Caraca. Muito. Que legal. Mas é legal você compartilhar, né? Essa. É o seu passado, é sua história, e às vezes muita gente está passando por algum momento que vai se inspirar com isso, né? Você escolheu ser mais saudável, né? Enfim, cada um com seus porquês. Tem uma pergunta aqui, olha só, da Ana Della Valle. Ana da Vale. Maravilhosa, Della Valle, Querida. maravilhosa, maravilhosa. Fala para nós, como você treina a sua mente quando vem a preguiça? Putz, Tá mais nessa preguiça. quarentena. Putz, grila. Olha, Falar pra vocês que tá um mas caso olha, sério aqui em casa, Elisa. Me socorre, Elisa. mas olha, eu Fala tenho pra que mim. confessar, deixa eu confessar, eu ainda não senti a quarentena, porque a gente acabou mudando, fazendo uma mudança rápida de São Paulo para Curitiba. No fim de semana, a gente decidiu vir para cá, passar a quarentena aqui. Então, a quantidade de coisa que a gente trouxe, a arrumação, eu ainda não consegui parar. E fora, assim, trabalhando o mesmo tempo que eu trabalho, né, em home office, que eu trabalho para a empresa, trabalhando em home office. Então, assim, eu ainda não consegui esse tempo da preguicinha de ficar. Mas eu acho que ela vai chegar. E eu tenho duas coisas para dizer sobre isso, tá? Primeiro, precisa saber se a preguiça é um mau hábito. Se você é uma pessoa recorrente, que você sabe que você é preguiçosa, que você procrastina, eu acho que é algo que você precisa se preocupar se você quer ser mais produtivo na sua vida. Então, acho que você precisa se preocupar com isso e se arrepender e tomar novas atitudes. Agora, de repente você sempre foi assim e não se importa. Ah, tá bom assim, não quero muito da vida mesmo. Cada um seu cada qual, sem julgamento. Mas tem uma preguicinha que é um sinal do nosso corpo. É o nosso organismo mandando um sinal que você precisa dormir um pouco melhor. Às vezes, não é nem mais horas, mas com a qualidade melhor, sabe? Que você precisa dormir um pouco mais cedo. Então, tem que identificar qual das duas preguiça é. E tem uma terceira agora, que é assim, um pouco de falta de foco. Você sabe que você tem que fazer, que eu acho que é essa que a Ana deve ter falado. Você tem, ela tem a sua lista de coisas para fazer, mas não estou com vontade de começar. Aí, o que eu faço? Né? Deixa eu te dizer, eu passo algumas vezes por isso, porque cronicamente eu durmo mal. Então, assim, eu estou sempre com sono, querendo recuperar o sono. E então eu estou sempre lutando. Como é que eu penso? Eu penso sempre na minha responsabilidade, quais são as coisas que eu tenho compromisso. Então, quando eu penso no resultado que eu tenho que entregar, né, e aí para minha família, muitas vezes para a empresa, ou às vezes para mim mesma, de metas que eu coloquei para mim, eu tenho compromisso de entregar, eu levanto e me forço a vencer a preguiça. Isso não significa, por exemplo, 3 sábados atrás, teve um dia que eu passei o dia inteiro na cama. Aquele dia eu tava com preguiça, mas aí também eu fui com vontade. Aí também foi sem arrependimento. Então eu acho que é por aí. Muito bom. Show. Tem algumas perguntas aqui, gente. Eu vou seguindo pela ordem. A gente vai batendo um papo, mas assim, se não der tempo, assim, calma, vai te dar um jeito de mandar para Elisa, a gente dá um jeito. Tem uma pergunta aqui de um Instagram chamado
empreendedor underline insights. Elisa, você sempre foi essa mulher forte? Não. Eu acho que eu fui sempre determinada, mas eu já fui muito frágil de sofrer muito com o que as pessoas pensavam de mim, com a opinião dos outros, com muitos complexos. Fui uma menina muito complexada, cheia de frustração, meu cabelo é duro. Na minha época não tinha essa progressiva maravilhosa, né? E mesmo que tivesse, eu nem tinha dinheiro para pagar, né? A gente era muito pobre. Então, assim, eu acho essa força, né? Essa autoconfiança, ela é construída, né? Eu acho que eu levei até um tempo demais para ter essa autoestima, essa autoconfiança construída. Mas, se você está falando de força, de determinação, isso eu sempre fui uma menina que eu sabia onde queria chegar, o que, que eu queria ter. Não que eu sonhasse em cargo de empresa, não, não, não. Mas eu sabia que eu ia trabalhar e o tempo que fosse. Né? Meu primeiro emprego eu acordava 10 para as 5 da manhã para sair de casa 10 para as 6 para ficar 2 horas no trânsito para chegar em Botafogo. Então, eu sempre sabia que eu ia pagar o preço. Eu tinha essa força, essa aí eu tinha. Show. A Sueli fez uma pergunta aqui, misericórdia, Elisa. Porque já é difícil isso em casa, né? Quando você mora muito, muito perto da família do marido. E ela perguntou assim: como lidar com toda a família do esposo no ambiente de trabalho? Ah, vamos lá. Papéis. Ali não é sogro, não é sogra, não é irmão, não é tio. Qual é o papel que cada um tem na empresa? Um é vendas, o outro é ADM, o outro é gestão, seja o que for, financeiro. É entendendo papéis. Esse é o primeiro lugar. Cada um tem o seu papel e tem que ser cobrado pelo resultado do que se espera. Eu acho que esse é o primeiro lugar. Respeito, né? Tem que ter respeito e tem uma dosezinha de você colocar as pessoas no lugar. Eu aprendi que as pessoas nos tratam como a gente permite. Então, às vezes, para a gente não se aborrecer, a gente cede. E isso é bom. Mas a gente tem que cuidar para não ceder demais. E as pessoas, elas ao invadirem um espaço da sua privacidade, da sua vida, que elas não deveriam. Mas a responsabilidade é sua. É como um cachorrinho. Né? Você está dentro de casa, aí o cachorrinho chega no quintal, abana o rabinho, você vem até a porta, ai, que bonitinho, aí ele vai, daqui a pouco ele põe as duas patinhas na porta da cozinha, e você, ai, que bonitinho, e daqui a pouco ele entra, dá uma rodadinha e ele vai dormir na tua cama. Então, você tem que entender, é isso que você quer? Um cachorro que dorme com você na sua cama? Ok, mas se não é, quem põe o limite é você. Show. O Charles está perguntando aqui, Elisa, como você mantém o foco naquilo que realmente é importante? Como que a gente pode aproveitar até esse momento que a gente está vivendo e a gente identificar nesse momento, porque às vezes a gente dá várias desculpas, né? Tipo, não, tô na correria e não sei o que lá, mas você tá na correria não quer dizer que você está sendo produtivo, né? Às vezes você está fazendo algo que não está te levando nada a lugar nenhum. Então, nessa quarentena, como que a gente pode olhar e falar, cara, isso é importante, então é isso que eu vou fazer. Isso posso deixar para depois, isso posso resolver tal dia. Eu trabalho com 3 perguntinhas. Eu já ensinei isso também lá no aplicativo, que é um método que funcionou para mim. Né? Então, eu sempre penso o seguinte: o que eu não posso deixar de fazer? Porque se eu deixar de fazer, vai dar problema. Né? Por exemplo, pagar a conta em dia. Né? Tem que programar a conta para não pagar juros, né? Tem que agendar lá, tudo mais. Eu não posso deixar de marcar um médico, uma consulta importante. Não posso deixar de fazer. O que eu não posso deixar de fazer? 2, o que seria bom que eu fizesse? Ó, não é a prioridade número 1, mas é bom que eu faça isso. Então, poxa, é um trabalho que eu tenho para entregar, o prazo é 30 de abril. Poxa, mas seria bom que eu antecipasse X por semana. Então, o que é bom eu fazer? E o terceiro, preciso fazer, mas não tem prazo. E você põe ali na lista e vai encaixando. Junto com isso, agenda. Eu sou píssica com a minha agenda.
tudo meu tá na minha agenda. Se você olhar ali, é toda colorida. O tempo da família, o tempo do médico, o tempo disso, o tempo daquilo, o tempo da empresa, tá tudo lá. Porque quando você visualiza, você consegue investir melhor o seu tempo. Você não vai perder tempo é, fazendo algo que vai te desviar. Eu vou dar um exemplo. Eu quase não vejo séries do Netflix. Quase não vejo. Aí você fala, nossa, que mulher focada, ela nem gosta de série. Não, eu adoro. Eu adoro. Por isso eu nem começo a ver. Porque eu sei que se eu começar a ver, eu vou querer ir até o final. Eu vou virar à noite. E aí vai cair minha produtividade do dia seguinte. Então, eu prefiro nem começar. Eu tiro, né? A menos que eu esteja de férias, a menos que eu esteja no momento de ver determinada coisa, ou que eu use para o inglês, às vezes eu assisto um pouquinho todo dia por causa do inglês, não está no meu projeto, nada de séries, para não perder tempo. Mas isso eu só sei porque eu enxergo a minha agenda da semana. Eu olho de segunda a domingo e eu vou encaixando. Inclusive, assim, ligar para minha mãe. Poxa, quanto tempo? Não é bom eu que moro longe da minha mãe, falar com a minha mãe uma vez por semana? Tem que ligar para minha mãe, manter o relacionamento. Então, eu acho que é assim que eu consigo, Charles. É assim que eu acho que você pode conseguir. Muito bom. Até acredito que respondeu aí outra pergunta da Ana também, né? Que ela perguntou como você organiza a sua agenda. Ah, então é toda coloridinha, né? Então, Toda assim, o que eu trabalho. coloridinha. Inclusive, assim, todas as minhas ações de EV também estão lá. Quando eu dou uma palestra, quando eu participo de alguma reunião, né? Legal. Como madrinha da embaixada, sempre está lá também meu calendário de EV. Que top, muito bom. Temos um apelo aqui, Elisa, um apelo do Renato, Renato Pupo. Ele fala assim, Elisa, amo sua vida, com todo respeito a você e ao Edio, grande Ai, cara querido. também. Desejo do fundo do coração, senti aqui, viu, Renato? Desejo do fundo do coração conhecer vocês. Olha que Ai, que legal, né? amor. Que amor. Que muito obrigada pelo carinho. Recebo todo esse carinho. Quem sabe a gente tem a oportunidade de se conhecer. Muito bom, é. A gente tem duas perguntas aqui sobre aquilo que você falou sobre a sua saúde, né? Então, duas pessoas aqui que perguntaram o seguinte, vou fazer uma pergunta, mesclar as duas aqui. Deixa eu só achar aqui rapidinho. Perguntaram assim, como que você faz hoje as suas atividades físicas, né, para realmente fazer, ser focado, tal, na atividade física? E qual foi o momento que você virou e decidiu, falou, ó, para mim é isso, vou fazer a cirurgia, né, e é isso. Tá, então vamos lá. Eu sempre fui sedentária, sempre odiei fazer academia, fazer exercício físico. Eu nunca fui uma pessoa outside, sabe? Gosto de caminhar na rua, ir para o parque, andar de bicicleta. Eu não sou esse tipo de pessoa. Gosto de ficar inside, eu gosto dentro de casa, eu gosto de ler, eu gosto de ficar conversando. Eu sou muito de dentro de casa. Então, imagina, eu sempre trabalhei muito, eu levava 4 horas de trânsito. Então, quando jovem, não tinha nenhuma. Por que que não tinha condição, não? Não tinha porque eu não queria, mas tem gente que faz de madrugada. Mas não tinha muito horário, nunca foi minha prioridade, né? E eu nunca fui gorda, nunca fui. Eu sempre era ali, bonitinha, direitinho, em cima do peso. Mas por não praticar, não ter esse hábito, não fazer esse histórico de educação, de exercício físico, depois das minhas 2 gravidezes, dos meus 2 filhos nascerem, eu acho que eu me perdi um pouco ali naquela rotina, trabalho, filho, casa, e ali eu comecei a engordar por volta de, sei lá, 2002, 2003. E ali eu comecei a engordar e comecei a... Na verdade, eu me perdi de mim, não foi um problema com a comida, né? A comida foi o resultado. Mas eu acho que eu me perdi de mim. Eu acho que eu me dediquei muito, né, para minha casa, para os meus filhos, para minha carreira. E eu terminei depois de alguns anos perdida, sem saber quem eu era, do que eu gostava, o que eu fazia. Eu me lembro, inclusive, quando eu fui procurar para fazer a cirurgia bariátrica, que a psicóloga, não, a nutricionista, ela fez assim: conta para mim como é que é a sua rotina, o que você almoça? Cara, eu não conseguia lembrar o que eu almoçava, o que dava. Porque na hora do almoço eu tinha que correr, criança, é isso? Então eu acho que eu me perdi de mim. E quando eu me encontrei de volta, que aí já foi em 2009, que eu tive todo um processo de me resgatar, eu entendi que aquele corpo, ele não era eu, ele era o resultado daquilo que eu fui, daquele tempo perdida, e que eu já tinha me encontrado, e que ele não combinava mais com quem eu era naquele momento.
E aí eu brinco que primeiro eu operei a alma para depois operar o corpo. E aí eu decidi fazer a cirurgia bariátrica. Hoje eu acho que eu tentaria ser atleta. Eu me daria mais uma chance antes de fazer a bariátrica. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, né? Enfim, eu era jovem, tem 10 anos já. Talvez eu me desse uma chance de fazer uma academia. Então, isso foi há 10 anos atrás. Eu tomei essa decisão porque eu achei que aquilo era resultado de uma Elisa que não existia mais. Eu era uma nova Elisa e eu queria que meu corpo tivesse de acordo com a minha nova mente. E a segunda pergunta foi do exercício físico, né? Ano passado, a gente mudou para São Paulo e o meu marido adora fazer exercício físico, não vive sem, ele fica mal se ele não faz. Aí quando ele faz, ele já se sente fortão, assim, só fica, né, todo. E ele fazia, sempre ele arrumou um amigo para ir com ele caminhar no Parque Barigui, sempre tinha um amigo para estar com ele. E quando a gente chegou em São Paulo, ele ficou meio tristinho, porque ele tinha perdido o amigo, não tinha ninguém para fazer academia, porque ele só podia fazer 6 da manhã. E eu imagina, né? Sempre odiei acordar cedo, né? E sempre tive uma rotina muito mais noturna. E aí eu pensei, cara, eu acho que eu vou ser a parceira que meu marido precisa, porque a gente vai fazer, vai ser bom para mim, né? Começar uma atividade física e a gente vai ter um tempo junto, vai fortalecer nosso relacionamento. E aí foi quando eu decidi ser a parceira de academia que ele precisava, e passei a acordar às 5h30 da manhã e fazer 3 vezes na semana do ano passado para cá. Vai fazer Que um ano, legal. vai fazer um ano. Um ano. Eu deixei de ser Muito sedentária. bom. Muito Sempre é bom. tempo, viu? Se você tá aí, ó, com preguiça sedentária, sempre é tempo de mudar. Eu tô com Ai, 45. obrigada, eu peguei pra mim, obrigada. Vamos lá. Tem o Berit Cerimonial, ele fez duas perguntas que se encaixam muito, que é o seguinte: Elisa, como você aconselha seus filhos para as carreiras deles? Você os vocaciona? Nunca existiu da minha parte, nem da parte do Ed, qualquer direcionamento de carreira para eles. Nunca. Jamais. Mas, como eu tenho esse lado que eu gosto muito de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, profissional, eu, quando conheci uma metodologia, que é a do Profiler, o DISC, desde que eles tinham 14, 15 anos, eu sempre aplicava o teste para que eles fossem se conhecendo, se autoconhecendo, e para que pudesse chegar mais perto da tomada de decisão daquilo que de verdade eles têm o talento para fazer. Porque é um número muito alto de jovens que entram na faculdade, passam todo aquele estresse do vestibular, e aí, no meio da faculdade, não era o que eu queria. E, não me engano, a companhia de talentos da Sophie Stage deu um índice de 80% de pessoas que migram de faculdade no meio do caminho. Então, a gente nunca instituiu nada, mas eu sempre trouxe esse approach. E eu sempre disse para eles, uma vez meu filho me perguntou, e depois eu repeti várias vezes essas conversas com eles, o que eu queria que ele fizesse, né? E eu falei para ele assim, olha, a primeira coisa é que tem que ser algo lícito, né? Que é tipo assim, tem que ser algo que Deus aprove, né? Não pode ser nada ilegal, nada ilícito, nada que vai envergonhar. Primeiro, você tem que usar os seus talentos. Se você nasceu, né, e veio com uma mala, né, cheia de instrumento musical, você vai ser um músico, né? Se você veio com calculadora, talvez você vá para contabilidade, né, exatas, enfim. Analisa aí o que você tem na mala. E o terceiro, que seja o suficiente para sustentar a sua família. Foram as únicas 3 coisas que eu orientei eles, foram essas 3, que seja um trabalho idôneo, que use os seus talentos, te desafie a se desenvolver nos seus talentos e que seja o suficiente para sustentar a sua família. Muito bom. Tem uma pergunta aqui. Elisa, o que é sucesso para você? Eu acho que sucesso é você trilhar um caminho, você colocar lá um objetivo, trilhar esse caminho com alegria, fazendo o seu melhor, com excelência, e no final dele você tem a paz. Que você fez tudo que você podia por todas as pessoas que você poderia, de todas as maneiras que você pôde fazer. Caraca, muito bom. Gente, estamos aí caminhando para o final da nossa live. Não vou conseguir fazer todas as perguntas, tá? Não fiquem tristes. Temos aí 10 minutinhos.
O Renato falou assim: tenho uma pequena empresa em um ramo novo, portaria inteligente para condomínio. Tem alguma dica de como faço para alavancar mais ela, sendo que a venda é um processo demorado? Há controvérsias. PS, sei que seu ramo não é venda, mas ele gostaria de uma dica para alavancar esse ramo de portaria inteligente, que até eu fiquei curiosa para saber um É, pouco mais sobre esse eu ramo. também achei, deve ser um software, é um software, alguma coisa assim, né? É, Eu acho que assim, e quando a gente fala de vendas, a gente fala de alcance. Quanto mais pessoas você alcançar, mais chances de venda você vai ter. Então, eu faria algumas perguntas, né? Que abordagens você tem feito para que as pessoas conheçam o seu produto, o seu serviço? Segundo, qual é o seu diferencial? Tem diferencial? Tem outras pessoas já fazendo o que você faz, entregando o mesmo valor que você entrega? Qual é o seu diferencial? Por que elas têm que comprar o seu produto e não o de outras pessoas? E o terceiro, se demora muito a venda, é preciso repensar os processos. Hoje, a venda tem que estar a um clique do cliente. O cliente não tem mais tempo. Ele quer apertar um clique e o produto está na mão dele. Acho que é por aí. Não é minha área vendas, mas se eu pudesse dizer é mais ou menos isso aí. muito bom. Quinta-feira que vem tem live também, né? Porque todas as quintas nós fazemos às 22 horas uma live. E quinta-feira que vem, eu acredito que é o Charles e o Edio, né? Uau, que Muito legal! bom. Muito bom, Show, muito não bom. percam. Muito legal. Vamos para uma última perguntinha. Ó, Elisa, depois você volta aí na live, porque tem cada recadinho para você amoroso Ai, aqui, que tá? De lindo! parabéns, que você é maravilhosa, que você é uma inspiração, que você uma força como mulher. Várias mensagens de carinho, viu, para Ai, que você. bom. Vou ler É, todas. muito bom. Tem uma pergunta aqui que eu tô tentando achar, gente, que eu queria tanto fazer, que tem muito a ver com esse momento de trabalhar home office, né? Uma mãe. Ai, meu Deus, acho que era uma coisa de tipo sentir culpa por não estar dando atenção, uma coisa assim. Isso é muito normal. Você já Nossa, pegou, né? O que é, né, Lisa? Preciso nem achar a pergunta, pode falar. Pode falar, toda meu amor. mulher, toda mãe deveria usar culpada aqui na testa, porque a gente sempre, por melhor que a gente É. faça, a gente não vai Nasce ser um filho, nasce movido. uma culpa. Culpa, não é culpada, né? Ó, relaxa, deixa eu te dizer, você não precisa ser perfeita para ser uma boa mãe. Você tem que ter prazer de ser mãe. Uma das coisas que agora eu tenho percebido, que fez a maior diferença na vida dos meus filhos, é a certeza que eles têm do quanto eu curti ser mãe deles, o quanto eu quis ser mãe deles, o quanto eu lutei por eles. E ponto. Se ficou sem banhos, não escovou o dente, se a comida não estava tão boa, tudo isso dá-se um jeito. Mas não permita que a pressão social, as cobranças, a culpa, tire de você a alegria de ser mãe. Não, porque essa é a marca principal que nós temos que deixar na vida dos nossos filhos. Você não foi um erro, você não foi um acaso, né? Não importa a situação que você veio, mas você veio e transformou minha vida numa vida melhor. Mais trabalhosa? Com certeza, mas muito melhor do que se não ter filhos. Eu acho que relaxa. Muito bom, é isso daí. A Ana tá falando aqui, a pergunta era sobre ser produtiva e se sentir culpada pela ausência. Faz Dá para parte. ser, Tem hora faz que a gente parte. vai. Por isso que eu falo que é uma vida integrada, né? Não tem como separar vida pessoal e profissional. Tem hora que você vai sacrificar um pouquinho a família, sim. Faz parte, porque o retorno é para eles mesmos. Se você não trabalha, você não produz, pode ser que você não. Se você é uma empreendedora, né, não tem o resultado que você espera, quebre, ou se você trabalha para alguém, você pode ser mandado embora. Então, tudo em prol da família, tudo vai acabar na família. Então, às vezes, a gente sacrifica um pouquinho mais, mas eu acho que assim, é importante. Conversa com os seus filhos. Por menores que sejam, eu sempre conversei com eles. Ó, mamãe está num momento difícil. Eu preciso da sua ajuda. Eu não vou poder estar com você o tempo todo, mas eu queria que você estivesse junto comigo. Coloca seus filhos no seu time. Eles vão entender que você está fazendo o melhor por eles. Não subestime eles.
Caraca, muito bom. Temos mais uns poucos minutinhos, mas o Charles perguntou, uma dica, Elisa, para um casal, né? Acho que é você, né, Charles? É um casal que está iniciando a empreender juntos, que está começando a empreender junto. Conversem muito sobre a constituição da vida de vocês, dessa nova empresa que está nascendo, não só o CNPJ, mas dessa sociedade de vida, né? Entre Cleo e Charles, né? Aquela coisa assim. Então, quais são as regras que vocês vão ter para a hora do embate, né? A Constituição, ela existe previamente para lidar com os conflitos. Então, eu já falei, acho que o Charles já viu eu falando que eu e o Ed, a gente fez alguns combinados, como nunca brigar por dinheiro, né? Ah, bateu o carro. Ah, perdeu dinheiro na bolsa, porque quebrou. Cara, não vamos brigar por dinheiro. Nós estamos acima do dinheiro. Eu confio que você é responsável e não fez por irresponsabilidade, não torrou a grana. Pô, não foi irresponsável. Então, nunca brigar por dinheiro. Nunca comparar o marido com o marido da outra. Ou a mulher, fulano. Então, assim, tá começando, é uma hora boa. Já faz os seus combinados de antemão, que isso tira a gente de várias brigas, porque a lei já está estabelecida. Então não tem como fugir, entendeu? É muito bom. Caramba. O Eduardo perguntou assim, Elisa, quem te inspira? Fora o Flávio. Cara, olha, muitas pessoas me inspiram. A Luciana me inspira muito. Ela foi a pessoa que mais esteve, né, perto de mim. Nessa minha caminhada de crescimento. Nossa, aprendi muito demais com ela. A minha mãe me inspira, a fé da minha mãe me inspira demais. Como ela é uma mulher de fé inabalável, né? A minha irmã me inspira a servir. A minha irmã é uma pessoa que serve, é uma pessoa amiga de verdade, sabe? Que não quer o mal de ninguém. Grandes líderes me inspiram também quando eu vejo pessoas se destacando no seu ramo, né? E lutando pela sua causa. Eu sou muito inspirada. Nossa, meus funcionários me inspiram quando eles se dedicam e vão além daquilo que eu espero. Muitas pessoas me... Na verdade, assim, eu não perco a oportunidade de me inspirar com todas as pessoas que estão ao meu redor. Eu não seleciono uma ou outra. Eu permito que muitas pessoas me inspirem no meu dia e aprender com elas também. Muito show. Gente, tem uma mensagem aqui. Passando para dizer que te amo. Ai, que lindo. Falei, tem várias mensagens aqui, né? Que às vezes o texto vai correndo, a gente não consegue ler tudo. Então, se eu passei alguma pergunta, gente, me desculpe, manda lá pro direct da Elisa. Não, quer fazer melhor, vou fazer melhor. Tem perguntas para mim? Vai lá no aplicativo do seu GV e comenta no meu vídeo dessa semana. Porque aí eu dou uma olhada lá e vira tema para os próximos vídeos. O que vocês acham? Show! Perfeito, hein, gente? Ó, pegou a dica aí, muito bom. E não posso deixar de falar do meu muso inspirador, né? O meu marido que me inspira durante 25 anos que eu conheço. Todo mundo manda coraçãozinho agora, gente. Vamos lá. Gente, Casal incrível. Né? É demais mesmo, cara. Parabéns pra vocês, como casal, como pessoas, tenho o prazer de conhecer vocês pessoalmente. E, cara, abraçar vocês é tipo assim, receber força, carinho, aconchego, tudo um misto de sentimentos. Parabéns. Queria agradecer, temos 1 minuto para a live cair, então, Elisa, muita gratidão. Gente, se vocês gostaram, manda no direct da embaixada o que vocês acharam pra gente mandar pra Elisa, pra gente printar, compartilhar nos stories. Elisa, gratidão, viu? Obrigada pela oportunidade. E só para encerrar, eu queria dizer que não importa o momento da vida que você está, o problema que você está passando, aguenta firme, vai passar. Sempre é tempo de começar a construir a vida que você deseja ter. Conta comigo. Gente, dorme com essa, gente. Meu Deus. Dorme tranquilo hoje, depois dessa live. Que maravilhoso. Lisa, você é uma bênção. Você e o Ed são bênçãos na nossa vida, o Flávio. E então, de verdade, show do coração. Foi um prazer, uma honra para mim estar mediando essa live com você. Só gratidão a Deus, viu? Obrigada mesmo por tudo. Um grande beijo. Essa live vai ficar gravada. Respira, gente. Beijo. Beijo.